Olá, aqui é Bruno Corauci, seja bem-vindo ao vídeo 16 do Desafio 365. Sonhar grande e sonhar pequeno não dá o mesmo trabalho. A frase correta que você provavelmente já ouviu muitas vezes é: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande. Mas você já parou verdadeiramente para refletir sobre o sentido dessa frase e se realmente ela funciona assim? Uma experiência pessoal, tanto comigo quanto com clientes, tem me feito refletir e entender verdadeiramente que sonhar grande e sonhar pequeno, na verdade, não dá o mesmo trabalho. Eu trabalhei isso em mim de alguns anos para cá e comecei a me permitir sonhar grande, sonhar com coisas muito maiores do que aquilo que eu efetivamente conseguia sonhar. Mas chegou num determinado momento que sonhar dessa forma começou a me incomodar, começou a me gerar um pouco de ansiedade, principalmente por não conseguir dar passos em direção a esses sonhos, de efetivamente não conseguir fazer as metas e cumprir as metas em direção a esses sonhos. E aí eu tinha que lidar com esse sentimento e com essas emoções que ficavam aqui. E numa oportunidade, fazendo esse trabalho de sonhos com uma cliente, eu novamente percebi isso. E todas as vezes que nós íamos falar de sonhos, de objetivos, de metas, né? E que eu incentivava ela a sonhar grande, ela entrava em desespero, né? Houve sessões do trabalho em que ela, na verdade, chegou a chorar, dizendo que não queria falar sobre sonhos, ela não conseguia falar sobre sonhos. E aí isso começou a me fazer a olhar com mais carinho para essa frase, principalmente a lidar diferente com as minhas metas e com as metas dos clientes e entender efetivamente a individualidade de cada um. Porque às vezes a gente pode até readaptar isso. O que é sonhar grande? Porque às vezes o sonhar grande, né, não efetivamente é pensar em morar num castelo. Se a pessoa está destravada, é uma pessoa que consegue fazer ações com esse tipo de pensamento, com esse tipo de sonho, tá tudo bem, porque ela vai caminhar em direção a isso. Se ela vai chegar ou não é outra história, mas ela vai caminhar. O problema é que para algumas pessoas sonhar grande dessa forma traz uma ansiedade que acaba pesando demais no dia a dia da pessoa. E muitas vezes sonhar grande para essa pessoa, se ela está ali olhando ainda na possibilidade de ter o seu primeiro imóvel, por exemplo, e ela está pensando em adquirir um imóvel, sei lá, de 300 mil, talvez sonhar grande para ela nesse momento é sonhar com um imóvel de 500 mil, que já está acima do que ela acha que ela é capaz de conseguir. Isso se torna um sonho desafiador, mas possível, né? E não um sonho grande a ponto da pessoa ter a percepção de que aquilo não é possível. E aí, fazer isso somente porque a frase diz que eu preciso sonhar grande, não vai funcionar. Porque quando eu sonho, quando eu penso, sentimentos e emoções são produzidas. E se esses sentimentos e essas emoções geradas são negativas, elas vão me afastar desses sonhos e objetivos. Porque essas emoções e sentimentos negativos irão me congelar. E aí, a partir do momento que eu me vejo congelado e sonhando grande demais, eu não consigo me movimentar em direção àquilo, isso vai me gerar uma sensação de incapacidade, de uma ansiedade de querer ir e não conseguir me movimentar. E aí eu tenho que lidar com essas emoções. Nós precisamos considerar que nós somos seres que somos estruturados, que nos desenvolvemos com crenças, valores e princípios. E toda vez que a gente
pensa em algo, a primeira coisa que o nosso cérebro faz é levar esse pensamento lá para o inconsciente e ver se ele está ajustado com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos princípios. Porque se tiver ajustado, eu me sinto à vontade em caminhar em direção àquilo. Se não tiver ajustado, se isso gerar um conflito para o meu cérebro, e o cérebro não gosta de conflito, ele não gosta de incerteza, ele vai me congelar. E aí eu vou começar a arrumar um monte de desculpas para dizer o porquê que eu não consigo me movimentar em direção a esses objetivos e sonhos. Meu cérebro, ele vai começar a encontrar um monte de desculpas para internamente eu me tornar coerente com o fato de eu não conseguir sonhar grande. E aí eu fico parado e isso novamente, como eu te falei, vai trazer ansiedade, vai trazer o senso de incapacidade. E lidar com isso não é fácil. Por isso, eu acredito que sonhar grande e sonhar pequeno não dá o mesmo trabalho, tá? Porque a partir do momento que gera emoções negativas, eu preciso lidar com isso. E quem tem essa ansiedade, quem tem esse senso de incapacidade, sabe o quanto isso é pesado e torna o caminho ainda mais difícil. Uma forma, então, da gente lidar com isso é entender que o sonhar grande, esse grande, ele pode ser individualizado, ele pode ser subjetivo. Não efetivamente é fazer com que a pessoa sonhe grande dentro do que é grande para mim. Isso é diferente. E às vezes, algumas pessoas estão precisando primeiro chegar num passo um pouco menor na minha régua, mas que para ela já é considerável, para que ela comece a destravar e continue buscando cada vez mais. A gente fala muito em relação a isso sobre as finanças. Sonhe com os seus primeiros 10 milhões. Poxa, mas a pessoa ainda não conseguiu chegar nos primeiros 100 mil, né? É muito distante. E às vezes isso trava a pessoa, ela não consegue ver a possibilidade alguma disso acontecer nessa vida. Então isso acaba sendo um sonho enorme e antiprodutivo. Então se ela começar a sonhar de repente nos primeiros 100 mil, isso para ela já é um sonho grande e pode ser, apesar de desafiador, motivador para entrar em ação e buscar esses primeiros 100 mil. E depois dos primeiros 100 mil, ela irá destravar o senso de capacidade para ir de repente pensar no primeiro milhão, para depois pensar nos 10 milhões. Então fica essa reflexão, obrigado por você me acompanhar, um forte abraço e até o próximo vídeo.